Oi para quem está chegando agora, que significa que são pessoas que estão vendo esse curso no YouTube e não estão fazendo essa disciplina de projeto e análise de algoritmos comigo mesmo, lá no departamento de computação da UFSCar. Quem está fazendo o curso lá já viu algum vídeo antes, um vídeo de apresentação da disciplina, né? Quem não fez, está chegando agora, tudo bem, não tem problema, porque lá eu falava muito mais de provas, etc. Você está vendo isso no YouTube, você não vai fazer prova. Para começar já meio de sopetão, eu não vou ficar falando o que é algoritmo, não vou fazer nada disso, eu vou supor que vocês já sabem isso, tá? Para chegar nesse ponto aqui. E então, mesmo que você não saiba, você já vai saber, você já fez algum algoritmo na vida de vocês, tá? E vocês vão saber quando vocês responderem isso aí. Quanto que dá essa multiplicação de 1.234 por 5.678? Então, 1, 2, 3, 4 vezes 5, 6, 7, 8. Vocês sabem fazer isso com aquele algoritmozinho que vocês aprendem, e vocês, não com esse nome de algoritmo, né? Lá no ensino médio. Que o algoritmo é basicamente o seguinte: multiplicar 1.234 por 8, e aí você faz um mais com aquele carinha na direita, ou coloca um zero na direita, e aí você faz 1.234 dividido por 7. E aí você coloca dois maisinhos ou dois zeros à direita, na próxima multiplicação, aí você faz 1.234 vezes 6, depois 1.234 vezes 5. Né? E aí você soma tudo isso daí. Isso daí dá esses 7 milhões e pouco aí, 7 milhões e 6.652, tá? O que você fez é um algoritmo. Mais importante do que aquela coisa de ser uma sequência de passos, etc, né? Eu quero pensar o seguinte: aqui você tem duas coisas importantes para dizer que é um algoritmo. Uma entrada, que nesse caso são os dois inteiros x e y, e a saída, que também é um inteiro, e é o resultado da multiplicação de x por y. Então eu tenho esse algoritmozinho, eu resolvo isso, mas ele é único. Melhor do que isso, a pergunta que eu vou fazer durante o curso inteirinho: dá para fazer melhor do que esse algoritmo que eu fiz agora? O que significa melhor? Bom, primeiro que nesse caso eu quero ter exatamente o mesmo resultado, é um algoritmo determinista, mesma entrada, mesma saída. Então eu quero fazer ele com menos operações. Então eu vou fazer ele de forma mais fácil, mais rápida, né? E não sei se vocês já conhecem o que eu vou falar aqui, talvez sim, porque tem bastante dessas coisas de life hacks na internet, né? E tem gente que fala life hacks de matemática. Mas esse algoritmo que eu vou falar nem é tão conhecido assim no público geral, mas ele é bastante utilizado e ele é muito legal. Ele tem uma sacada lá no final que é bastante interessante. Eu vou sair da tela um pouquinho para falar sobre ele, que é esse algoritmo de multiplicação de inteiros de Karatsuba. Então, o que eu vou começar fazendo aqui é simplesmente copiando, né, aquele número de super difícil de decorar que eu coloquei lá no slide, que é 1, 2, 3, 4. E eu vou multiplicar isso aqui, né, por 5, 6, 7, 8. Então, lembrando que esse número dá aqueles 7 milhões e alguma coisa, tá? Esse ponto não é importante agora. O que me importa é fazer um algoritmo aqui diferente, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte: primeiro vamos considerar o número de dígitos aqui. Eu vou até deixar esse cara numa corzinha diferente. Eu vou fazer o Karatsuba aqui para n igual a 4, tá? Esse n aqui é o número de dígitos. A gente vai brincar com isso aqui já já. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir esse cara aqui em 2 e vou dividir esse cara aqui em 2. Em dois números de dígitos mesmo, tá? E aí, o que acontece se eu dividir esse cara dessa forma? Eu posso representar ele diferente, né? Eu posso falar que o primeiro 1, 2, 3, 4 aqui, ó, é 12 vezes 10 ao quadrado mais 34, certo? E aí, o outro cara aqui é a mesma coisa, né? 56 vezes 10 ao quadrado mais 78. E eu vou dar nome aos bois aqui, né? Eu vou chamar esse primeiro carinha aqui, ó, inteirinho aqui. Desculpa, é inteirinho não. Só o 12, tá? Eu vou chamar esse cara de A. Esse cara aqui eu vou chamar de B. Esse eu vou chamar de C. E esse aqui eu vou chamar de D, tá? Por dois motivos. Primeiro, para facilitar a nossa vida. E segundo, que isso aqui é um algoritmo e eu posso mudar aqui as minhas instâncias, né? As minhas entradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 são duas entradas, tá? E aí, como é que fica então aquela multiplicação, né, que está aqui, representada aqui, se eu fizer a distributiva? Esse cara vai ficar 10 ao quadrado A vezes 10 ao quadrado C, mais 10 de novo ao quadrado, agora AD, mais 10 ao quadrado CB, mais BD. Beleza.
E agora, né? O que eu consegui fazer aqui? Eu consegui transformar esse meu problema de multiplicação de 4 dígitos aqui por alguns problemas de multiplicação de 2 dígitos. Então, esse cara aqui, ó, tem 2 dígitos, esses caras têm 2 dígitos, esses caras têm 2 dígitos. Esse cara aqui inteiro, né, ele vai ficar, só para facilitar aqui, ó, ele vai ficar 10 a quarta AC. Então, esse cara tem 2 dígitos também. Deixa eu só copiar o resto aqui para frente, né? Então, 10 ao quadrado AD mais 10 ao quadrado CB. Na verdade, eu vou até escrever de jeito diferente, fica mais fácil. Ó. 10 ao quadrado AD mais BC. Tudo isso aqui mais... Opa, BD. Então é ruim, né? O professor tem uma letra feia ainda por cima. Então, vamos guardar isso aqui, tá? Beleza, mas como é que eu resolvo isso aqui agora, né? Eu resolvo da mesma maneira. Então, eu posso vir aqui nesse BD, eu falei, não sei quanto que é BD, né? Mas eu calculo ele recursivamente. BD, então vai ser 3, 4 vezes, e o D é 78, né? Vezes 78. Eu pego e faço a mesma coisa, né? Eu divido aqui o 3, o 4, o 7, o 8, e nesse caso aqui eu vou ter um N igual a 2. E aí eu vou ter, na próxima, faço isso recursivamente, né? Na próxima recursão, esse cara aqui vai ser 3 vezes 4. 3 vezes 4 eu sei calcular, beleza? Esse cara aqui vai ser 7 vezes 8. 7 vezes 8 eu sei calcular. Aí eu volto recursivamente aqui com os resultados, e para esse caso volta para cima de novo, para recursão e assim por diante. Então perceba, né, que eu estou fazendo para n igual a 4, mas dá para fazer para qualquer n aí. Depois a gente volta um pouquinho nessa discussão aqui. Mas para mim vai ser interessante e conveniente fazer com potências de 2. Se não for potências de 2, que aí um dia que a gente aprender a analisar isso aqui, né? Tudo bem, se o número de dígitos for diferente, tudo bem. É só preencher com zeros à esquerda. E aí você vai chegar com dígitos, com números de mesmo número de dígitos, né? Mesma quantidade de dígitos, e em potências de 2. Bom, até aqui, tudo bem, né? A gente sabe que eu transformei um problema em outro, estou resolvendo ele de uma outra maneira, agora de forma recursiva, mas adiantou alguma coisa? Vai ficar melhor? Bom, a gente ainda não sabe fazer análise de algoritmos. Esse é exatamente um dos pontos dessa disciplina, né? Caramba, legal, acabei de fazer um novo algoritmo aqui. Mas ele é melhor do que o meu anterior? Melhor do que isso ainda é aquela pergunta: e aí, dá para fazer melhor do que isso? Bom, aqui tem um ponto importante que é o seguinte: eu tenho 4 chamadas recursivas, então eu tenho uma chamada recursiva para o AC, eu tenho uma chamada recursiva para o AD, outra para o BC e outra para o BD. Um jeito que eu posso melhorar isso é diminuir o número de chamadas recursivas. Um dia eu vou revisitar isso aqui e analisar tudo, mas primeiro eu vou mostrar que é muito legal o truque de Gauss. O truque de Gauss é uma daquelas mágicas na ciência da computação, na matemática como um todo, né? Que alguém vai lá, enxerga, vê que aquilo funciona daquele jeito e tcharam, sai uma coisa maravilhosa. Como é que a pessoa enxergou? Eu não sei. Provavelmente ela se debruçou nesse problema muitas e muitas e muitas horas, e aí ele achou, mas quando a gente explica fica tão fácil. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pensar, vamos dividir algumas parcelas aqui. Eu vou chamar de P1, tá? Alguns produtos aqui. O AC, que no nosso caso lá dá 672, tá bom? Então vamos pôr que eu já calculei ele recursivamente. Vou colocar uma outra parcelinha aqui, P2, que é o BD. Calculando esse cara dá 2.652. Vou colar aqui. E aí eu vou colocar uma outra parcelinha aqui, P3. A mais B. C mais D. E por fim uma P4 aqui, que vai ser P3. Vocês já vão enxergar onde eu estou querendo chegar. P2 menos P1. E aí esse P4, né, vira o seguinte. Ele vira, eu vou simplesmente copiar o que está ali, né? Ele vira A mais B, C mais D, menos AC, menos BD. Se eu fizer distributivo aqui, o que vai acontecer, né? Isso aqui vai ficar AC mais BD. Não, deixa eu fazer certo, né? AC mais AD mais BC mais BD menos AC menos BD. Beleza? O que vai acontecer aqui? Que esses mais e menos aqui eles vão se cancelar. Então eu tenho um AC aqui, eu tenho um BD aqui, BD aqui.
Logo, P4 vai ser igual, então, portanto, né? O P4, que eu calculo daquele jeito ali, ele vai ser AD mais BC. Isso daqui é interessante, aqui que é o pulo do gato, que é o seguinte, né? Lá no slide anterior, eu precisava de 4 produtos. E esses 4 produtos que eu precisava ali no slide anterior eram os seguintes: BD, AC, AD e BC. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho BD está aqui, AC está aqui, AD e BC, que eu somava, eles estão aqui no P4. Então o que eu posso fazer? Eu posso reescrever aquele meu algoritmo ali que estava no slide anterior da seguinte maneira, né? O resultado da minha multiplicação, ele é 10 à quarta. De onde vem esse 10 à quarta, professor? Vem aqui, ó. Esse cara é o N, tá? Então, 10 à quarta vezes esse P1 mais 10 ao quadrado P4 mais o P2. É isso mesmo? É isso mesmo, porque veja só, o P1, e esse 10 ao quadrado, então, só para relembrar, né, é N sobre 2. O P1 é justamente AC. O P4 é justamente aquela soma ali, ó, AD mais BC. E o P2 é justamente o BD. Então, compara com o slide anterior. Tá aqui, ó, esse cara vai virar o P1, esse cara aqui, ó, vai virar o P4 e esse cara vai virar o P3. E o que eu ganho com isso? Bom, o que eu ganho com isso é o seguinte: antes eu tinha 4 produtos, cada produto era calculado numa recursão. Agora, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma recursão para calcular o P1, então eu tenho uma recursão aqui, uma outra recursão para calcular o P2, recursão aqui, e o P4, quantas recursões que eu preciso? Bom, em vez de eu fazer de fato, explicitamente AD e BC como eu fazia antes, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou somar A mais B, isso aqui eu não preciso de recursão, vou somar C mais D, e vou fazer uma única recursão aqui. Então eu tenho uma recursão para C, uma recursão para BD, e uma recursão para calcular o P4, que é essa recursão do resultado da soma de AB com o resultado da soma de CD. Então aqui mais uma recursão. Então, enquanto lá eu tinha 4 recursões no slide anterior, esse cara vira 3 recursões. 4 recursões não existe mais. Caramba, mas isso é muito melhor? Acredita em mim, isso é bastante melhor. Principalmente quando o número de dígitos cresce bastante, né? Então esse é um cara bastante usado para aritmética em números grandes. No caso aqui, multiplicação de grandes números, tá? Quanto melhor que isso? Aí eu peço para vocês esperarem um pouco e fiquem bastante aí no curso para vocês verem eu calcular isso daí, quão melhor que é. Voltando aqui, eu quero ler uma frase que para mim é bastante interessante e eu acho que meio que guia esse curso aqui. Que é que talvez o princípio mais importante para um bom algoritmo, para um bom desenvolvedor de algoritmo, é se recusar a estar contente. Então aquela pergunta que eu fiz agora há pouco, dá para fazer melhor? Dá para fazer melhor? É essa pergunta que tem que estar na cabeça da pessoa que vai desenvolver algoritmos. Então, de novo, eu tenho uma entrada, tenho uma saída, eu quero essa resposta, mas se eu tiver um espaço para fazer melhor, eu vou fazer melhor. E como é que eu faço isso? Tentando ter sacadas como aconteceu no algoritmo de Karatsuba? Se você tiver, fantástico. Se você não tiver sacadas como essa, assim tão fácil, é porque você ainda precisa de um pouco mais de treino, você precisa melhorar um pouco as suas habilidades aí de desenvolvedor de algoritmo. E como é que a gente faz isso? Estudando o projeto Análise de Algoritmos, que é essa disciplina aqui. Nela a gente vai aprender um monte de técnicas para que você consiga melhorar os algoritmos que você implementa, os algoritmos que você propõe. Eu vou dar um outro exemplo que é mais fácil de enxergar do que aquele algoritmo de Karatsuba. Eu deixei ele antes porque ele é tão legal. Mas façam aí na casa de vocês. Calculem 7 elevado à 13ª. Como você vai fazer isso? Eu aposto que a primeira ideia de qualquer pessoa é fazer 7 vezes 7. Vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, 13 vezes. Agora, pega e calcula então 23 elevado a 450. Então antes você tinha 13 passos, fazer 13 multiplicações de 7 vezes 7 até que não é um negócio tão difícil assim. E multiplicar 23 450 vezes, isso já é muito mais custoso, né? Primeiro que a multiplicação de 23 é mais difícil do que a de 7, mas
porque são 2 dígitos, mas isso é um pouco irrelevante, né? A gente faz com um algoritmo de Karatsuba se eu estiver aumentando esse número de dígitos aí. Mas principalmente é porque antes eu precisava de 13 passos de multiplicação e agora eu preciso de 450 passos. A pergunta é, dá para melhorar? Que nesse caso dá para eu ter a mesma resposta diminuindo o número de passos que eu preciso fazer para chegar nessa resposta? A resposta, estou falando bastante resposta, né? É sim. Eu vou usar ainda o algoritmo, o exemplo de 7 à 13ª. Se eu fizer aquilo mais padrão, eu faço 13 passos. Mas, e se eu pensar o seguinte, assim como lá no Karatsuba eu dividia as coisas em 2, eu vou dividir em 2 também, só que de uma forma diferente. Se eu falar que 7 à 13ª é igual a 7ª à 6ª, vezes 7ª à 6ª, vezes 7. Tá? Esse último 7 sobrou pelo simples fato de que esse número aqui, 13, ele não é divisível por 2. Tá? Bom, ok. Eu posso transformar um problema em outro, cujo expoente é menor, mais ou menos pela metade. Isso se parece muito com o algoritmo de Karatsuba, no sentido de que eu transformo o problema para um outro em que o número de dígitos da minha multiplicação é menor. Aqui o expoente é menor. Lá eu dividia por 2, aqui divido por 2. Tá? Então eu posso fazer essa mesma coisa recursivamente. Então, 7 à 6ª é a mesma coisa que 7 à 3ª vezes 7 à 3ª. 7 à 3ª é a mesma coisa que 7 vezes 7 vezes 7. De onde eu estou tirando esses números aqui? Ó? Isso aqui é n sobre 2 arredondado para baixo. E esse cara aqui, ó, ele vai existir se esse meu n for número ímpar. Então o que eu fiz aqui foi, eu transformei 7 à 13ª em 7ª à 6ª, transformei 7ª à 6ª em um problema de se resolver 7ª à 3ª e 7ª à 3ª, 7. Então eu resolvi essa multiplicação, fiz um passo aqui. Beleza. Então eu tenho a resposta para o 7 à 3ª. Com a resposta para o 7 à 3ª, eu faço um outro passo aqui, ó. Um passo recursivo, né? E com a resposta de 7ª à 3ª, eu tenho 7ª à 6ª. E com 7ª à 6ª, eu tenho a resposta para 7 à 13ª. Então, quantos passos eu fiz aqui? 3. Quantos passos eu estava fazendo antes? 13. Nesse caso, então, 3 é muito melhor. Muito melhor. E agora, para o caso de 23 elevado a 450, qual que é o número de passos? Pensa em casa aí. Como essa é uma aula introdutória, ela não tem exatamente um tema específico. Ela é mais para mostrar algumas coisas que eu vou fazer em projeto de análise de algoritmos. Uma delas é isso, perseguir essa pergunta. Dá para eu fazer melhor? Como que eu faço isso? E a outra é o seguinte, eu tenho um novo algoritmo. E agora, será que ele está correto? Então esse segundo pedaço dessa primeira aula é para mostrar um exemplo, também com coisas que vocês conhecem um pouco, sobre o que eu posso usar para provar a corretude do meu algoritmo. Como eu estou mudando um pouco de assunto, aproveita para fazer uma pausa, tomar um café e daqui a pouco você volta.